E a gente tem uma pauta bem atual para debater hoje, né? Que é o STF ontem referendando a recusa do bafômetro. É isso aí. Vamos falar sobre isso? Esse é um tema importantíssimo. Quero ouvir a Perfeito, opinião atual, dos doutores aí, porque o assunto é bem polêmico. Vamos lá. Comece, Thiago. Pois é. Antes de a gente entrar no ar, a gente estava discutindo sobre isso mesmo. Sobre a decisão do STF ontem, né? É uma premissa enorme, né? Isso vem de anos e anos e anos. Para falar da segurança do trânsito, vamos focar na segurança, que é o foco principal, manter o bem comum, que é a vida. Há discussões, né, da recusa, só que aí engloba muita coisa, como a gente estava conversando antes de a gente entrar no ar, sobre a presunção de paternidade, que segue a mesma linha aí da recusa do bafômetro, né? Sim. De não querer apresentar provas contra si mesmo. Mas, Thiago, só para o telespectador entender, só vou fazer uma pequena explicação. Ontem existe uma discussão tramitando jurídica se, ao recusar o bafômetro, eu estaria legítima a aplicação de uma multa, né? A conduta recusar bafômetro, ela pode ou não ser punida uma vez que vigora nos princípios mais elementares do direito penal a vedação à produção de prova contra si mesmo. Sim. Né? Então é um princípio elementar. Quando você fala em princípios, você está falando nos pilares que sustentam o direito. Perfeito. Eu tenho o direito de não produzir uma prova contra mim mesmo. Exatamente. E uma vez que assoprar o bafômetro nada mais é do que se autoincriminar, discutia-se muito a constitucionalidade, né, dessa previsão legislativa de penalizar quem se recusa. A palavra final sobre constitucionalidade é do STF. Certo. E ontem ele disse, isto é constitucional. Os críticos, né, técnicos dizem, não poderia nunca ter feito isso. Né? E há outros que defendem, e é aí que é legal a gente trazer esse debate, e há aqueles que defendem que, em prol do direito coletivo, a segurança no trânsito, a norma teria seu amparo. Né? Agora vamos ouvir os especialistas, porque eu estou curioso também para entender. Eu já levo um pouco mais para o lado, você falou, como crítico da norma, tendo em vista que eu acredito que a proporcionalidade entre a recusa e uma visível embriaguez, por exemplo, a punição administrativa ela é idêntica. Para aquele que simplesmente recusa, tendo nenhum indício ou um indício, e para aquele que tem muitos indícios, apesar de o policial às vezes não colocar no auto, mas está visível, ele aplica a recusa, mas a infração é a mesma, a punição é a mesma, para uma pessoa que está aparentemente normal e a outra nitidamente bêbada. Isso que eu acredito que é um dos pontos, a proporcionalidade é um dos pontos mais fortes. E o outro ponto é a questão do ato na hora da abordagem. Porque hoje em dia tem a questão do criminal, que é punível ali uma prisão, eventualmente. E o medo da pessoa é o quê? Fazer o teste, dar acima daquele limite, que muitas vezes a pessoa não sabe quanto é o limite, se vai dar ou se não vai, certo? E ir preso. Se a pessoa faz o teste e dá acima do limite, tem a prisão. Se ela simplesmente recusar, não vai haver prisão. A pessoa chama alguém, pega o carro e vai embora. Então muita gente acaba recusando pelo medo da prisão, sem saber se realmente podia estar dando positivo ou negativo no teste. Então, alguns pontos que eu seria contra, mas em outros totalmente a favor também, porque tem gente que realmente, mesmo na recusa, mereceria tomar uma multa de embriaguez e ser preso e tudo mais. Sendo que há outros meios, né? Na lei, inclusive, está prevendo outros meios de verificação da embriaguez. Né? Vários meios. E alguns críticos também, eu fico lendo muito em rede social, porque eu quero sempre ouvir os dois argumentos, né? E é legal ouvir, porque você começa a se inclinar para um posicionamento, daqui a pouco você está inclinado para o outro, todo mundo tem razão. Mas eu vi algumas questões interessantes. Primeiro, relacionada a essa possibilidade diversa de detectar embriaguez, que não precisa ser necessariamente o bafômetro. Os sinais clínicos, tal. Mas tem um outro ponto assim que eu achei interessante nas críticas, que é o tratamento legislativo que outros países dão. E outros países que, inclusive, em tese, são muito mais evoluídos juridicamente do que a gente, porque são países que têm mais tempo de existência e têm todos os índices que nós temos horrorosos aqui de desenvolvimento e tal, eles têm melhor.
Então nós podemos dizer são mais evoluídos. Países como Suécia, Noruega, Suíça. E aí você tem uma legislação que respeita o que o Gabriel está falando, que é a proporcionalidade, né? Que é o quê? Você ter algumas tolerâncias e algumas punições mais escalonadas conforme o mau uso da bebida, vamos dizer assim, né? O que vocês pensam a respeito disso? Nesse ponto, sou totalmente a favor do escalonamento da multa. Então, a pessoa que lá, ela recusou, mas ela não tem nenhum indício, ela toma uma multa X. de R$300, que é a 293, a gravíssima, e 2 meses sem carta. Até chegar aquela que, conforme a gravidade, vai pagar os 2.900 e pouquinho e 1 ano de suspensão. Você sabe o que você me fez lembrar agora? Do Tiririca. Quando ele apresentou um projeto, mas não foi nem acolhido esse projeto, que a infração para motorista alcoolizado não deveria ter valor. Ela deveria ser uma porcentagem do valor do veículo. Para quê? Para tentar punir de uma forma mais severa, mas com a proporção devida. Se realmente a pessoa merece aquilo, que realmente apresenta sinais vitais, coloca em risco toda a coletividade, a punição ia ser bem maior. Só que esse projeto nem passou, né? Não foi nem discutido esse projeto. Mas é mais ou menos isso que o Gabriel está falando. Encaixar conforme a situação, né? Que a gente vê N situações. Itapetininga, hoje, a gente discutiu isso antes de entrar aí, que nós não vemos fiscalização hoje. Não tem fiscalização hoje em Itapetininga. Você vê, as pessoas trabalham de qualquer jeito, conduzem veículo de qualquer jeito. Existem regras. Os órgãos normativos de trânsito criam normas. Cabe aos municípios, ao Estado, fiscalizar e melhor aplicar essas punições que existem. Fiscalizar. Fiscalizar, a gente não vê. Aqui na cidade diminuiu muito agora, de um tempo para cá, A fiscalização. A gente discutiu isso agora, porque... A que vocês atribuem isso? Não, e o que vocês Poder chamam de público. fiscalização? Blitz é fiscalização? Não necessariamente a blitz, mas assim, Conscientização, né? as infrações cometidas, a gente vê placa de sinalização, proibido fazer a conversão à esquerda. Se não tem alguém para fiscalizar, o pessoal começa a fazer a conversão. Ali próximo da sua casa, Gabriel, aquele acidente gravíssimo que teve ali, ó. Teve um agora ontem. É Qual? incrível ali, Aonde? gente do Aqui, céu. Nós, ali na esquina do Gilson Chaveiro, o teve ali. Zac ali, sabe? O Zac. De Você novo. mora ali perto ali? Eu tenho um Mora escritório ali próximo, né? perto da Francisco Vale. Pois eu morei 10 anos ali, naquela esquina ali. É pouco pra cima de onde É você morava. incrível Isso. ali. Na esquina ali, isso. Ali é recorrente, é no mínimo uma vez por semana. Eu, Então, não- eu ontem não tive teve. notícias daquela E é moça. boa a visão, né? É estranho isso, não, E tem porque é uma visão sinalização. bem ampla dos Tem dois lados. sinalização. Tem sinalização. Eu já Tem, é fui muito portador boas também. pessoal, viu, vizinho? Dessa colocação lá no CONSEG, no Conselho de Segurança. E levei bronca, sob o argumento de que está feita a sinalização de solo e de placa. tem. E tem. E Só que é o seguinte, só que é uma efetivamente questão também estatística. E cultural. É um ponto que Assim. tem o número de acidentes Sim. estatisticamente, viu? Só não teve óbito, estão esperando ter um óbito, né? Que já teve queda de moto, a moça que... Então, a moça Acho que perdeu a perna. Eu não foi? sei, ali pelas imagens, Só que eu não tive informações, mas acho que ela não perdeu foi a perna tomada ali. providência, né? Não. Esse que É é o fiscalização, a gente não vê. Eu lembro, gestões anteriores, se cogitou em fazer um concurso para agente de trânsito, que é uma coisa que não tem em Itapetininga. Nas cidades aí, isso é uma coisa que muita gente fala assim, isso é uma máquina de fazer dinheiro. Não é bem por esse lado. Eu me lembro, eu fui bombeiro voluntário durante 11 anos e a gente pregava muito isso. A regra, quem tem que se preocupar com a regra? Quem faz coisa errada. Quem está habituado a fazer o certo, ele até esquece que existe a regra. Itapetininga hoje, a gente anda por aí e a gente vê que não tem respeito mútuo. Moto, então, é uma loucura, né? É complicado, né? Nós estávamos falando. Exatamente disso. Tudo que nós estamos discutindo aqui, nós estávamos conversando lá fora. sobre isso. Acidente com motociclista o tempo todo. O meu pai é revoltado, porque ele mora na esquina da Quintino Bocaiúva, Caniximbo. O barulho... O barulho. Deve Não, ser. ele é revoltado porque, assim, às vezes,
ele desce ali pela Cesário Mota, não tem ninguém, ele vai reto, que é um cruzamento. Ele fala, não tem por que ser proibido cruzar, se é permitida a conversão à esquerda. Todo mundo tem que esperar parar o trânsito para poder entrar na via esquerda ou cruzando. Então ele cruza para guardar o carro dele, e aí o guarda vai e multa. Ele fala, eu que não ponho em risco ninguém, espero parar o trânsito e atravesso, ele multa. As motos aqui, barulhentas, ninguém fiscaliza escapamento de moto. E aí a gente convive com uma poluição sonora. Ultrapassagem. Pô, Sim. negócio assim. A moto realizando ultrapassagem na Deixar de Virgílio de guardar a Resende. distância de segurança lateral. O código ele prevê, né? Esses dias eu estava acompanhando uma notícia sobre o Maio Amarelo, que é a questão de conscientização, é um mês que é focado para tentar reduzir esse número de acidentes de trânsito. Por que maio? Né? Por que maio? Porque foi criado em maio. Essa lei foi assinada pela ONU, né? Esse decreto aí foi assinado em maio. E amarelo por causa da cor, que é muito utilizado hoje no trânsito como um sinal de advertência. De alerta? De alerta, fique atento, né? Isso nasceu o Maio Amarelo, com a ideia de reduzir. E esse delegado federal, ele falou um negócio bem curioso. O repórter falou para ele assim, você acha que precisa mudar as leis de trânsito do Brasil? O que ele falou? Eu acho que não, eu acho que tem que aplicar o que existe. E esse ponto eu concordo